e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Esse é um boa noite, sim, porque nós vamos falar do Cristo, falar do Evangelho de Jesus. Temos que ficar contentes, alegres, porque Ele era alegre, Ele cativava e agregava a todos, trazia para o seu aconchego. E hoje, o tema proposto pela casa foi Escolha das Provas. Como ela já disse, Livro dos Espíritos, perguntas 265 a 273. Todo mundo lembra, claro, da última encarnação? Não, ninguém lembra. Tá, então vamos começar. Nós sabemos que passamos por uma transição planetária. Saímos do planeta primitivo e fomos para o planeta de expiações e provas. Então a gente já vivenciou uma transição. Todo mundo lembra? Não. Muito bem. Do planeta de provas e expiações, ou de expiação e provas, nós vamos para o planeta de regeneração. E vamos passar, e estamos passando, por uma nova transição. E essa transição é que nos faz viver tudo isso que estamos vivendo agora. Porque estamos no ápice dessa transição. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A velocidade da informação. Quando alguma coisa acontece lá no Japão, lá do outro lado do mundo, a gente já sabe aqui na mesma hora, no mesmo segundo. Basta estar com o quê? Um celular ligado na internet. Então, depois disso, depois de chegarmos à regeneração, nós vamos passar por outra transição para o planeta feliz. Todo mundo está preparado para o planeta feliz? Tá? Que bom! Porque, na verdade, eu já fiz essa pergunta 3 vezes em outros lugares. As pessoas dizendo, não. Nós estamos sim, estamos caminhando para lá. E é isso que nós vamos estudar hoje. Porque do planeta feliz nós vamos para o planeta o quê? Puro. Acabou? Não. Porque nós conhecemos um espírito que já passou do estágio de puro e chegou ao estágio de um Cristo. Nós conhecemos eles. Todos nós conhecemos eles e conhecemos a sua voz. Ninguém que encarna na Terra ou reencarna não conhece Jesus. Todos nós conhecemos Jesus. Já estamos até com saudade dele. Então vamos lá. Isso aqui eu acho que todo mundo lembra, né? Quando passou por lá. O Centro de Planejamento de Reencarnações. Cidade Espiritual Nosso Lar. Todo mundo lembra. Vamos com o André Luiz. André Luiz chega, pede permissão ao Instituto de Planejamento das Reencarnações. Chegando lá, ele vai para o pavilhão de desenhos, onde acontece a preparação da reencarnação ou a encarnação de um espírito. Se desenha tudo o que vai acontecer com aquela pessoa. Claro que a matriz é o nosso perispírito. O nosso perispírito é a matriz, porque ali está contido todas as nossas necessidades. Mas existem os desenhistas que vão preparar a cor do cabelo, quando tem, né? Claro. Os olhos, a cor da pele. Tudo isso tem um desenho, tem uma preparação. Aqui, André Luiz está observando uma pessoa que vai ter problemas mentais na próxima encarnação. Como que acontece essa preparação? Porque está no perispírito dele a necessidade de passar por essa expiação. Então ele está observando. E o companheiro está explicando como que funciona isso. E aqui a gente pode ver uma reencarnação compulsória. O que é isso? Compulsória
É uma reencarnação que obrigatória. Não tem jeito. Ele vai ter que reencarnar. Porque a necessidade é tão grande que ele precisa reencarnar. Passar por expiações e provas. Está devendo muito. Não tem escolha nenhuma. Ele não pode escolher nada. Ele vai ter que reencarnar e a espiritualidade é que programa toda aquela reencarnação. Porque ele não tem condição. O espírito dele não tem condição de escolher. Não aconteceu conosco. Por isso que eu faço a pergunta de novo. Vocês lembram quando vocês passaram por esse pavilhão? Não? Nem daquele companheiro que ficou explicando como é que ia ser? Nada, nada. Graças a Deus. Porque se vocês lembrassem, vocês não iam sentir muita vontade com aquele filho que está em casa, com aquela esposa, com aquele companheiro, com aquele vizinho, porque vocês iam lembrar, nós íamos lembrar da última encarnação ou das últimas. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem disse isso? Jesus. Ele desdenhou da mãe dele? Não. Apenas explicava para a multidão o que era os irmãos, a mãe, o pai. São todos, ou qualquer um. Vai depender da nossa prova ou expiação, da nossa evolução. Então vamos lá, ouvir um vídeo da Sueli Caldas Schubert sobre, falando exatamente isso para a gente fazer uma reflexão. 5 minutos. Este é o programa Ante os Tempos Novos. E hoje nós vamos falar de um tema que muitas pessoas gostariam de perguntar, gostariam de saber, que é a questão da escolha das provas. Nós temos uma noção a respeito de que, isso a doutrina espírita ensina, de que esse planeta é um planeta cuja humanidade está num atraso evolutivo. Por isso o planeta é considerado de provas e de expiações. Aqueles que reencarnam neste planeta vêm com uma série de situações anteriores que caracterizam ou uma provação ou uma expiação no processo reencarnatório. Portanto, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, como que há uma escolha dessas provas. É o espírito que escolhe se ele vai renascer num corpo com deficiências, com dificuldades, com limites, ou um corpo perfeito, um corpo belo, que vai ter riqueza ou não, vai nascer na pobreza, em situações às vezes muito adversas. É o espírito que escolhe. Ele que vai falar assim, eu quero nascer lá naquele lugar, por causa de quê? Que as coisas acontecem assim. E Allan Kardec vai abordar esse tema em O Livro dos Espíritos, fazendo as perguntas para os espíritos superiores que trazem as respostas. Questão 258, 264, nesse meio tempo as questões todas que medeiam entre uma e outra, e mais algumas, porque é um tema assim vasto, é um tema que interessa a todas as pessoas. E vai dizer assim, será que uma pessoa vai querer, eu quero ser assassino? Ela vai escolher esse destino para ela? Claro que não. Como eu disse diversas vezes, tenho dito também nesse programa, em outros anteriores, que ninguém renasce para ser um terrorista, para ser um assassino, para ser uma pessoa cruel. A reencarnação visa o progresso do espírito, que está reencarnado num novo corpo físico. Sempre visa o progresso, sempre haverá oportunidades, em maior número, menor número, que estão convocando a pessoa para uma situação melhor. Mas aí depende dela, depende do livre-arbítrio dela. Muitas vezes a pessoa está diante de uma encruzilhada. Que caminho eu tomo? Mas aí a sua própria consciência, a educação que recebeu dos pais, vai mostrar que ele deve escolher o caminho correto
mas nem sempre, porque existem muitas tentações, existem muitas coisas que estão, às vezes, interferindo no livre-arbítrio da pessoa, no sentido da escolha que ela vai fazer. E aí ela escolhe um desvio da rota correta. Mas essa escolha depende da pessoa. E no mundo espiritual, quando o espírito comete faltas aqui no plano terreno, chegando do lado de lá, ele vai notar, ele vai entender que cometeu muitos erros. E ele mesmo vai querer reparar esses erros, porque no mundo espiritual, a visão do espírito é outra. Não tem mais aquelas picuinhas, aquelas coisas pequenas, que às vezes nós brigamos por elas aqui no plano terreno, que nós disputamos com outras pessoas. Do lado de lá isso não vale nada. São coisas que não têm valor moral, que não têm valor espiritual. E às vezes as pessoas matam, às vezes as pessoas chegam ao extremo por uma questão qualquer. E julgam que vão ser donos, proprietários, ou de um pedaço de terra, que acham valiosos, ou de uma edificação, ou então de joias, e assim por diante. E a pessoa escolhe aquilo como a parte mais importante da sua vida, mas quando ela está lá já no final da sua existência, pode ser até que ela se arrependa e que compreenda, mas outros não. Desencarnam com aquela ideia que são donos, proprietários, e aí o espírito fica muito fixo nesse tipo de ideia o tempo todo, até conseguir compreender que do outro lado da vida essas coisas não valem nada. E por isso a visão da doutrina espírita é extremamente bela, porque ela é profunda, é bela, e ela mostra num raciocínio muito lógico essa escolha das provas. Vamos dar uma paradinha, porque não é ela que vai fazer, sou eu, né? Então, o que acontece? O que dá para fazer uma reflexão sobre isso? Esses valores materiais que nós temos hoje, lá não serve para nada. A vida maior, por que se chama vida maior? Porque a gente passa, às vezes, muito mais tempo lá do que aqui. Aqui nós temos um prazo, mais ou menos 120 anos. Quem quer viver até 120? Pois fiquem sabendo que no planeta feliz, em média, nós vivemos 300 a 400 anos de vida. Imagine você estar casado há 250 anos com a pessoa. Vocês estão rindo, mas na verdade no planeta feliz não tem mais essa cobrança. As uniões são com um amor intenso. É outra visão. Entendeu por que a gente está no planeta de provas e expiações? Porque as coisas ainda são muito importantes para nós outros. Não valorizamos o espírito. Então vamos com Kardec. Pergunta 265. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício, como prova, há os que escolhem por simpatia e pelo desejo de viver num meio adequado aos seus gostos, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais? Pergunta Kardec. Como é que é isso? É muito difícil vencer um vício. A gente sabe disso. Olha o que os espíritos dizem. Há, por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. Então, quando ele escolhe um vício e tem prazer com aquilo, é porque aquele espírito ainda não está evoluído. A prova decorre disso, e eles a sofrem por tempo mais longo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá o quê? Eterno. Porque se a gente não consegue vencer esse vício enquanto caminhamos aqui, nós levamos ele conosco. E o perispírito vai ficar impregnado disso. Ninguém bebe sozinho, ninguém fuma sozinho, ninguém comete atrocidade sozinho. Isso é uma sintonia. E aqueles espíritos que nos acompanham, eles também estão viciados ainda.
É disso que os Espíritos estão falando agora aqui. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos o meio de resgatá-las em provas proveitosas. Entenderam as provas? A prova, nós nos preparamos no plano espiritual para fazer aqui na Terra. Somos nós que escolhemos. A expiação não. A expiação não somos nós. A expiação é o plano espiritual preparando o nosso caminho porque nós prejudicamos a lei natural. Algo muito sério. Então é uma expiação. Mas a prova não. A prova somos nós que escolhemos. Todas as provas. É como um colégio. Aqui está cheio de professores. Como é que o aluno faz? Ele estuda, se prepara para fazer uma prova. Se ele não passa naquela prova, o que acontece com ele? Fica o quê? Reprovado. Mas tem uma coisinha aí, né, que o colégio dá antes de reprovar totalmente. É uma recuperação. O que é recuperação? Mais uma chance. Nós também temos. Mais uma chance. Vamos lá. Pergunta 266. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos o meio de resgatá-la em provas proveitosas? Diz os Espíritos. Para vós, sim. Para o Espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Como assim? Porque enquanto estamos fechados na matéria, a gente não consegue visualizar o maior, mais amplamente. Enquanto no plano espiritual, sim. A gente vai entender tudo aquilo que a gente errou. Vai reconhecer aqueles espíritos que estavam nos acompanhando. Quem a gente largou pelo caminho. Que era para estar conosco. Quem a gente deixou no relento. Que éramos para ajudar. Olha o comentário de Kardec. O homem, submetido na terra à influência das ideias carnais, só vê nas suas provas o lado penoso, o lado ruim. E por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem substituir com prazeres materiais. Quem não quer? Morar em Cabo Frio, aproveitar a praia, correr, sentir o vento, e não fazer absolutamente nada para ninguém. Aí chega no plano espiritual. Aí o benfeitor, então, como foi? Como foi o quê? A sua encarnação. Cumpriu as provas? Aí? Não. Estava onde? Estava em Cabo Frio. Perdeu tempo? Perdeu. Segundo informações do plano espiritual, o intervalo de uma reencarnação, dependendo do caso, porque cada caso é um caso, mas o intervalo natural das encarnações está entre 200 e 250 anos. Então, se nós desencarnarmos agora, como seres comuns que nós somos, já no processo de mudança, a gente vai levar mais ou menos isso, para voltar. Todo mundo ficou satisfeito? Ficou, não foi? Não. Temos que aproveitar agora, continua Kardec. Mas na vida espiritual ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. E então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. Aí ele entende, mas agora já passou. O tempo foi embora. O espírito pode escolher a prova mais rude em consequência à existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. A gente pode escolher as provas mais difíceis, mas a gente não pode reclamar. Claro, espírita não reclama, né? Reclama? Murmura? Não devia. Porque está aí o conhecimento. Fomos nós que escolhemos. A doutrina da liberdade de escolha das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer estranha quando consideramos que os espíritos libertos da matéria
apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Então é completamente diferente. A gente entende, coisa que não acontece agora aqui. A gente acha que é tudo muito difícil. Muito difícil. Vamos lá, continua Kardec. Não há, pois, motivo para nos admirarmos de ver o espírito não dar preferência a existências mais suaves. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amargura, sem amarguras, que apenas entrevê, e é para atingi-la que procura melhorar-se. Nosso estágio não dá para tirar a amargura. Mas a gente pode ser feliz? Pode? Pode. Claro que pode. Depende de nós. É fácil ou difícil mudar? Hã? Fácil. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Depende da nossa vontade. É ela que impulsiona para a nossa mudança. Difícil é a gente entender isso. Não mudar. Mudar é fácil. Está lá, os Espíritos disseram isso. Quão poucos de vocês fazem esforços ínfimos, ou seja, por menor que seja. Vamos com Kardec. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale. Desembaraçado dos liames terrestres, é como o que atingiu o cume. Para o viajante, o fim é o repouso após a fadiga. Após a fadiga, para o espírito, é a felicidade suprema, após as tribulações e as provas. Se conseguirmos vencer essas provas, ao chegarmos no plano espiritual, nós vamos estar felizes, porque vencemos. A próxima vai ser muito mais fácil. Não temos mais que passar por aquela prova, mas virão outras. As nossas dívidas são pequenas ou grandes? Grandes? Eu diria enorme, porque tivemos que ter uma assinatura para poder reencarnar. Alguém avaliou isso. Senão a gente não chegava. Vamos lá. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro? Ora, o que são as diferentes existências corpóreas? Para o espírito, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corporal mais do que transitória e passageira. Somos passageiros na Terra. Quando a gente viaja, quando a gente vai para o plano espiritual, não levamos nada material. Só o que conquistamos espiritualmente. Então essa é a nossa bagagem. Quantas vezes já vivemos? Hoje eu estou o Cássio, mas eu não sou o Cássio, sou o espírito. Já fui Antônio, Luiz, Cláudia, Maria. Quantas vezes? Inúmeras. Quantas for necessário para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. E a gente não pode, de forma alguma, desistir. Porque temos que progredir de qualquer jeito. Vamos lá. Pergunta 267. O espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? Aqui. Eu posso escolher uma prova? Olha o que os espíritos dizem. Seu desejo pode ter influência. Isso depende da intenção. Mas, no estado de espírito, frequentemente vê as coisas de maneira bem diversa. E o espírito quem faz a escolha. Mas, ainda assim, ele pode fazê-la nesta vida material. Porque o espírito tem sempre os momentos em que se liberta da matéria. E quando acontece isso? Durante o... Então, nesse período do sono, nós podemos ser levados para o plano espiritual e lá programar uma prova aqui. Olha, você vai encontrar uma pessoa, vai conhecer essa pessoa. Essa pessoa, você vai casar com ela. Você vai ter tantos filhos com ela. Você vai conhecer essa pessoa na faculdade, no trabalho. Você quer? Essa pessoa está devendo a você e você está devendo a ela. Quer passar por essa prova? Quero. Aí, vai, acorda.
Aí já acorda apaixonado. Mas e aí? Conhece a pessoa, casa com a pessoa, tem filho com a pessoa, e depois separa. E a prova? Passou ou foi reprovado? Vai depender de até quando devia um ao outro. Entendeu por que acontecem as coisas? Existe o acaso? Sim ou não? Se não existe o acaso, tudo está o quê? Programado. Vamos continuar. Pergunta 268. Até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas? Será? Sim. Mas elas não são como entendeis. Chamai provas as tribulações materiais. Ora, o espírito, chegado a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer. São os benfeitores. Mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosos para ele, a não ser os de ajudar aos outros e a ser o quê? Aperfeiçoarem. São o quê? Os benfeitores. Nós temos um exemplo. Quem reencarnou agora há pouco tempo? Um benfeitor que a gente conhece. Acabou de passar uma página para a gente mais cedo. Quem reencarnou, gente? Emmanuel. Já reencarnou. Está reencarnado. Ele no plano espiritual era o quê? Um benfeitor. Mas ele é espírito puro? Não. Ele pode sofrer alguma coisa aqui? Pode. Mas ele está em prova? Não. Ele está o quê? Em missão. Muito mais do que prova. Porque se ele já era um benfeitor no plano espiritual, ele vem para nos ajudar. É isso que os espíritos estão falando. Prova, a gente sempre acha que é alguma coisa material. Ele não é um espírito puro, mas também não é um espírito muito devedor. Tem dívida ainda? Tem. Por isso que ele reencarna. Com a missão de ajudar a nós outros. Vamos lá. Esse é um vídeo de uma reflexão. Olha que interessante que o Haroldo nos fala. 4 minutos. Vamos ver. O que nós mais devemos aspirar. O que Paulo lutou. Ele chegou a afirmar na carta aos Romanos: que homem eu sou? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Mostrava alguém que estava em luta com ele mesmo. Estava tentando obter a posse de si mesmo. De si mesmo. Até ele chegar ao ponto de dizer: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Esse era o momento em que ele tinha total controle de si mesmo. Isso não significa que ele não tinha desejos. Significa que ele tinha domínio sobre eles. Olha que coisa linda. O maior desejo do Paulo era reencontrar sua noiva, dar aquele abração forte. Assim que ele desencarna, que Ananias cura ele olha para Ananias, está só ele, Ananias, não estava Abigail. Ele já percebeu, tem alguma coisa, eu não vou pedir. Já havia aprendido a esperar, a ter domínio. E Ananias pergunta: o que você quer, Paulo? Não, quero fazer uma prece em Jerusalém. Vai para Jerusalém, faz uma prece. De repente se abre, vem Jesus, Abigail de um lado, Esther do outro. Aí ele fala: oh meu Deus, chegou minha hora. Mas mesmo assim, o que ele faz? Você acha que ele sai correndo para abraçar? Não, ele olha para Jesus. Olha para os olhos de Jesus, diz Emmanuel, como uma criança que tudo devesse ao mestre bem-amado. E Jesus percebe. Só que fala assim: não, antes de dar um abraço nela, um abracinho em mim primeiro. Abre os braços e fala: vem, Saulo. Ser feliz.
ser feliz. Era o momento certo. Então ele soube esperar. E aí ele se abraça com a noiva, com o cunhado, se beijam, dá o cheirinho, né? E vão com Jesus para as esferas superiores. Então, não é que morreu o desejo. O desejo estava ali vivo. Mas agora, ele era o Senhor. Ele era o Senhor. E essa é a pergunta que nós devemos sempre nos fazer. Quem é Senhor de mim? Quem é Senhor de mim? Sou eu? Isso é importante. Isso é importante. Estamos falando de provas e expiações. Quem é o Senhor de mim? Quem controla os meus desejos? O que vai valer a pena? Que tipo de controle eu tenho que ter? Porque se eu tenho que passar por aquela prova, eu tenho que ter um controle. Quem é Senhor de mim? O que eu quero? Ser feliz? Então eu preciso ter o quê? Um autocontrole. Dominar. O Paulo não abandonou o desejo de ver Abigail. Ele apenas passou a quê? Controlar. Ele aprendeu a controlar os desejos. Para que na hora certa ele pudesse fazer alguma coisa. As nossas provas e expiações, nós temos que controlar este desejo. Para que a gente possa fazer na hora certa. E quando acontecer, a gente conseguir passar. Porque estudar nós já estudamos. Nós sabemos, a nossa consciência nos fala sobre isso. Vamos lá. Pergunta 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? Pergunta Kardec. Para escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Ele pode escolher errado. Achou que podia, mas não podia. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum. Aquela que eu estava falando de passear em Cabo Frio. Como um gênero de vida ociosa e inútil. Mas, nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. A gente pode reclamar? Não. A gente não pode reclamar. Porque muitas das vezes nós estamos recuperando o tempo perdido. Que com certeza não é a primeira vez que reencarnamos. Até porque o Brasil tem quantos anos? 518. É um país muito jovem. Muito jovem. Vamos lá. Pergunta 270. A que se devem as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Por que nós estamos nessa carreira? Por que estudamos isso? Por que gostamos disso? Não gostamos daquilo? E assim sucessivamente. Dizem os espíritos. Parece-me que podeis responder por vós mesmos a esta questão. Ele estava falando com quem? Com Kardec. Kardec era o quê? Um pedagogo, um cientista, um estudioso. Então ele diz, parece-me que podeis responder por vós mesmos esta questão. Por que ele escolheu isso? Por que a gente escolhe ser professor, médico, psicólogo? Nada. Tem gente que não escolhe nada. Por quê? Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado na existência anterior? Nós já trazemos uma bagagem. Porque sabemos que Kardec, a trajetória desse espírito, é de educador, é de estudioso. Então ele vem nesse processo. E nós somos de quê? Devedores. Por enquanto. Então a gente tem que entender por que a gente escolhe isso. Por que isso vem ao nosso encontro. Por mais que a gente às vezes quer escapar, mas aquilo vem ao nosso encontro. Aquela profissão, aquela atividade. Porque é preciso passar por isso. Está no nosso caminho. Pergunta 271.
Quando o espírito estuda na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como julga poder fazê-la se nascer entre os canibais? Vamos ver. Não. Não são os espíritos já adiantados que nascem entre os canibais, mas os espíritos da mesma natureza dos canibais. Ou que eles são os o quê? Inferiores. Porque o que vai atrair aquele espírito é a sintonia. Só vai nascer um espírito melhor entre os canibais se aquele espírito for lá com missão. Senão é os próprios canibais. Porque a pergunta de Kardec diz isso. O espírito se prepara no plano espiritual, ele vai nascer entre os canibais? Não, claro que não. Entre os canibais, só os canibais. Só que ele não está preparado. Se ele vai para lá, ele pode ir como missão. Fora isso, não. Olha o comentário de Kardec. Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala e que há mundos onde embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo que existe na Terra. Esses espíritos são, portanto, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E está nisso uma necessidade da reencarnação, que se mostra verdadeiramente de acordo com a justiça de Deus. Então nada acontece por acaso, ninguém dá salto. Ninguém dá salto. Temos que ir devagarzinho, mas sem o quê? Sem parar. Temos que seguir. Porque é necessário seguir. É a nossa evolução. Quanto tempo vai levar? Todo mundo sabe quando vai desencarnar, não sabe? Todo mundo já está com o bilhete aí? Já está carimbado o bilhete. Vocês não sabiam, não? Já tem o dia da desencarnação. Todo mundo sabe, não sabe? Não, gente, isso vocês têm. Tem, não? Pois é. Então, se a gente não sabe quando a gente vai desencarnar, a gente tem que aproveitar hoje. O presente, por isso o nome presente, é quando? Hoje. O maior presente que eu tenho é hoje. Vamos lá. De outra maneira em que se transformaria esses milhões de seres que morrem diariamente no último estado de degradação se não tivessem meios de se elevar. Existem mundos inferiores, que nós vimos ali. Primitivo, provas e expiações, regeneração. Então nós estamos aqui ainda no segundo. E a gente acha que tem o rei na barriga. É o dono da cocada preta. Às vezes não tem nem um tabuleiro que quer ter cocada. Não é assim que funciona. Mais uma pergunta. Os espíritos procedentes de um mundo inferior à Terra, ou de um mundo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre os povos civilizados? Agora a pergunta é o contrário, né? Olha o que eles dizem. Sim. Aos que se extraviam, ao que quererem subir muito alto, mas ficam deslocados entre vós, porque têm hábitos e instintos que se chocam com os vossos. A gente não encontra de vez em quando um espírito assim? Coisas terríveis que eles fazem. Vocês viram o que foi feito com um jornalista lá no consulado da Arábia? Quem será que fez isso? Que tipo de espírito é esse? E está encarnado na Terra. Olha o comentário de Kardec. Esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade em meio da civilização. Retornando para o meio dos canibais, isso não será um retrocesso, pois não farão mais do que retomar o seu lugar, e talvez ainda com proveito. Quando desencarnarem esses espíritos, que a gente percebe que são violentos ao máximo, eles vão voltar para onde que eles precisam estar. É um retrocesso? Não. A mesma sintonia. Outra coisa, é uma notícia. Quem não evoluir, quem não buscar a melhora, se tornar um homem de bem, não vai voltar para a Terra.
Tudo bem, gente? Vai para um outro planeta, como aconteceu com os nossos irmãos de que planeta? Capela. Porque em Capela estava passando pela mesma fase que nós estamos passando agora. Só que eles não queriam se afastar do mal, do vício. Eles foram convidados a se retirar. Mas eles foram atraídos magneticamente também para um planeta que se igualava às necessidades dele, que foi o nosso. Então, esse período de transição saiu do planeta primitivo para o planeta de provas e com a chegada dos capelinos. Que podem ser qualquer um de nós também. A gente não sabe. A gente não lembra. Mas o que acontece? Eles voltaram para a capela. Cumpriram a missão deles aqui na Terra, ajudou a evolução do nosso planeta e voltaram. Foram embora. Mas a saudade é grande, não é? Muita. Muitos sofreram bastante, mas voltaram. Bom, gente, está acabando. A gente vai estudando, parece que o tempo passa rápido, né? Pergunta 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero de expiação. Um senhor que tenha sido duro para os seus escravos poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Então, está tudo certo? Tem algum problema? Não. A expiação dele. Ele fez, ele paga. Não é o efeito de Moisés, tá? Dente por dente, olho por olho. Não, não é isso não. Ele fez para o universo natural, ele tem que pagar. Aquele que mandou numa época pode, em outra existência, obedecer ao que se curvaram ante a sua vontade. Hoje eu mando. Amanhã eu vou nascer para ser o quê? Mandado. Em uma expiação, se ele abusou do poder de Deus, pode determiná-la. Um bom espírito pode, para os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então ele se trata de uma missão. É o que está acontecendo com Emmanuel. Ele está aqui como missão, como missionário. Ele já viveu. Porque quem leu há 2000 anos? Todo mundo leu? Quem não leu, leia. Porque 2000 anos conta a história de quem? De Emmanuel. O próximo livro é qual? 50? 50 anos depois. Ele volta como o quê? Escravo. Não é isso? Não é isso, gente? Olha, gente, vamos estudar, tá? Doutrina Espírita. Está na hora da gente ler esses livros. Já tem mais de 50 anos esses livros. E é a base também. Porque ali a história de cada espírito desse serve para a nossa evolução. Quem não leu Paulo Estevão, leia. Quem não leu A Caminho da Luz, leia. Porque o A Caminho da Luz é a história do nosso planeta. É a história da nossa evolução. Quem não leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, leia. Porque estamos na fase que está escrita lá no livro. O Brasil está se transformando. Houve uma mudança agora radical. Se vai dar certo ou não, não sabemos. Mas a gente tem esperança. E pede muito a Ismael para que envolva as cabeças daqueles que podem mandar aqui, na Terra. Porque no plano espiritual nós temos um anjo guardião, que é Ismael. Então a gente tem que entender isso para entender a nossa jornada. Por que sou espírita? Por que eu vou ao Trabalhadores de Jesus assistir palestra? Só para assistir? Tomar aguinha fluidificada? Tomar um passe? E acabou? É assim mesmo? O que eu quero?
Eu tenho que mudar? Tenho. Eu tenho que evoluir? Sim. Então, a cada dúvida de cada palestra, eu tenho que estudar. E, acima de tudo, o mais importante é colocar em prática. Porque só a prática vai determinar se estamos prontos para um planeta melhor. Tem bilhões de planetas mais evoluídos do que a Terra. Só esperando pela gente. Se a gente se contentar só com o planeta Terra, vamos continuar pequenos. Tem muita coisa para fazer. E a espiritualidade nos manda as notícias sempre por esses livros, por essas informações. A gente tem que consultar. A gente não tem que ficar esperando só o palestrante falar, não. A gente tem que consultar, tem que ler. Aproveitar o nosso tempo. Eu sei que todo mundo quer ver a novela, não vou deixar. Vou sair daqui 11 horas. Tá bom? Mentira. Vamos ouvir um momento espírita para a gente entender exatamente como a gente deve fazer com o nosso dia. Olha que texto interessante. Vamos ver? Só escutar, no caso. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Você já traçou alguma vez um plano de felicidade, ainda que por apenas um dia? Pois uma pessoa nos enviou um plano que trará dias muito felizes para quem o seguir. Ela se propôs ao seguinte: de hoje em diante, todos os dias, ao acordar direi: eu hoje vou ser feliz. Vou lembrar de agradecer ao sol pelo seu calor e luminosidade. Sentirei que estou vivendo, respirando. Posso desfrutar de todos os recursos da natureza gratuitamente. Não preciso comprar o canto dos pássaros, nem o murmúrio das ondas do mar. Lembrarei de observar a beleza das árvores, das flores, da relva, da natureza em geral. Vou sorrir mais, sempre que puder. Vou cultivar mais amizades e neutralizar as inimizades. Não vou julgar os atos dos meus semelhantes e vou aprimorar os meus. Lembrarei de ligar para alguém só para dizer que estou com saudades. Reservarei alguns minutos de silêncio para ter a oportunidade de ouvir. Não vou lamentar nem amargar as injustiças, mas vou pensar no que posso fazer para diminuir seus efeitos. Terei sempre em mente que o tempo passado não volta mais, e vou aproveitar bem todos os minutos. Não vou sofrer por antecipação, prevendo futuros incertos, nem com atraso, lembrando de coisas sobre as quais não posso fazer nada. Não vou sofrer pelo que não tenho e que gostaria de ter, e buscarei ser feliz com o que possuo. E o maior bem que tenho é a própria vida. Vou lembrar de ler uma poesia, ouvir uma canção e dedicá-las a alguém. Vou fazer algo por alguma pessoa sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de vê-la sorrir. Vou lembrar que existe alguém que me quer bem e dedicar uns minutos para pensar em Deus. Assim, Ele saberá que está sempre em meu coração. Vou procurar transmitir um pouco de alegria aos outros, especialmente quando sentir que a tristeza e o desânimo querem se aproximar. E quando a noite chegar, eu vou olhar para o céu, para as estrelas e para o luar, e agradecer os anjos e a Deus, porque hoje eu fui feliz. Sem dúvida, esse é um roteiro traçado por alguém que deseja realmente conquistar a paz de consciência e, por consequência, a felicidade. E nós podemos até dizer que tudo isso é muito difícil de alcançar. Mas uma coisa é certa, é bem simples. A única coisa que precisamos é ter vontade. E para acionar a vontade, basta querer. Existe uma pessoa, e somente uma, capaz de fazer você feliz. Se você deseja conhecê-la, fique em frente ao espelho e diga: olá. No espelho,
você verá a pessoa responsável pelo seu destino. Você é herdeiro de si mesmo. Seus atos lhe pertencem. E a sua felicidade espera pela sua decisão. Pense nisso. Pensar nisso. Se é um planeta de provas e expiações, eu ainda posso ser feliz? Quando? Agora, todos os dias. Agradecer o pouco que nós temos. A saúde, a felicidade, o trabalho, o emprego, a família, os amigos. Cativar a todos com pensamentos bons, com atitudes boas, com alegria, com sorriso. Dar um bom dia a quem nos der o prazer de também nos dar bom dia. Responder com carinho a quem nos faz uma pergunta. Atender com simpatia a todos. Vale muito isso, porque são os momentos de felicidade. Adolfo Bezerra de Menezes, quando chegou no plano espiritual, tinha uma multidão agradecendo a ele. E ele falou: quem são? A mensageira de Maria. Esses são os que você cuidou, sem pedir nada em troca. Provas e expiações não é sofrimento. Provas e expiações é crescimento. Temos que ser felizes e precisamos disso. Muita paz. Muito obrigado pela atenção de vocês. Jesus nos abençoe.